Povo de Deus, tudo na paz, glória a Deus. Mais um vídeo aqui para o nosso canal. Com a graça do nosso Deus, é com muita alegria, queridos, que estamos aqui mais uma vez, em nome de Jesus. Eu espero que estejam todos bem, todos prosperando no conhecimento da palavra de Deus, para a glória do nosso Deus. Sejam todos bem-vindos, é um prazer imenso tê-los aqui mais uma vez para mais um vídeo. Em nome de Jesus, hoje vamos estar falando, queridos, da fonte. Queridos, é a verdadeira fonte de todos os vídeos que já foram produzidos aqui no canal Grande Momento. Queridos, vamos falar da palavra de Deus, ou seja, da Bíblia Sagrada, queridos. Esse livro maravilhoso, esse livro poderoso que nos dá sabedoria, nosso manual de vida, o manual de vida do cristão, escrito queridos, há mais de 3.000 anos, porque o Antigo Testamento foi escrito no século X ainda, mas é um livro que permanece fiel. Ao todo, escrito durante 1.600 anos, quase 1.600 anos. Queridos, o Novo Testamento em torno de 1.400, o Antigo Testamento em torno de 1.400 anos de escrito, o Novo Testamento em apenas aí de um século, ou seja, 100 anos. Mas está aqui, queridos, escrito durante mais de 1.500 anos, ou seja, quase 1.600 anos, por 40 autores, queridos, aproximadamente 40 autores, de vidas totalmente diferentes, pescadores, camponeses, sacerdotes, escribas. Queridos, é maravilhoso, porque Deus abençoa profetas, Deus abençoa, Deus abençoou. E você vê, hoje nós já estamos em 2026, 3.000 anos, quase 3.000 anos, mais de 3.000 anos, e a Bíblia permanece no trono, queridos, como a primícia, a primazia de todos os livros, porque é o livro mais impresso e mais vendido de todo o universo, queridos. São mais de 5 bilhões de cópias vendidas, para você ver que maravilha. Após mais de 3.000 anos, quando se iniciou a escrita, e hoje permanece aí em primeiro lugar, queridos. E o que é maravilhoso, se você analisar, o Alcorão, que é o segundo livro mais vendido, tem em torno de 3 milhões. Você tem uma ideia, o livro vermelho de Mao Tse Tung tem em torno de 900 milhões. Ou seja, nos livros seculares, o livro que se aproximou mais chegou a 10% somente da Bíblia Sagrada, que é o livro de Miguel de Cervantes, Dom Quixote. Eu tenho até ele aqui, está ali no canto. Foram vendidos aproximadamente 500 milhões de cópias. Para você ver, e a palavra de Deus, queridos, mais de 5 bilhões de cópias vendidas, ou seja, sempre esteve em primeiro lugar. E por que isso, queridos? Porque Deus aprove assim. E o que é interessante da palavra de Deus, queridos, escrita aí, como eu falei, em torno de 1.500, 1.600 anos, por 40 autores totalmente diferentes, aproximadamente 40 autores, pescadores, profetas, sacerdotes, camponeses, homens muitas vezes que não tinham ideia, querido, do que estavam fazendo, mas o Espírito Santo estava direcionando a que eles escrevessem para a glória de Deus. E outra coisa também interessante, queridos, que o próprio Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo sempre respaldou, sempre enalteceu as Escrituras, queridos. Eu quero falar a respeito disso hoje também, queridos, para a glória de Deus. Eu sou Marconi Aquino, você está no canal Grande Momento sempre, de aprendermos mais do nosso Deus e também da sua palavra. Querido, se você está aqui pela primeira vez, mais uma vez eu digo, seja muito bem-vindo. Ao final do vídeo, compartilhe, comente, deixe aí o seu like, nos abençoe em nome de Jesus. Seja também um evangelista, como eu sempre digo, através aqui do YouTube, para a glória de Deus. E aqui, queridos, eu quero mostrar aqui para você ver o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Mateus. Olha só, queridos, o Senhor Jesus Cristo sempre enalteceu a Bíblia e sempre trouxe ali a direção. Vamos ver aqui. Vamos pegar aqui primeiro, vamos pegar aqui Mateus 29, 22, 29. Olha só, Mateus capítulo 22. O Senhor Jesus Cristo sempre enaltecendo a sua palavra. Olha só que maravilha, 22, 29. Vai dizer assim, ó. Mateus 22, 29. Vamos lá. 22, 29. Aqui. Olha só que maravilha.
o Senhor Jesus Cristo respondendo e enaltecendo a palavra de Deus. Respondeu-lhe Jesus, errais. Ele dizendo ao povo, errais. E errais por quê? Não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Está vendo aí? O Senhor Jesus Cristo trazendo respaldo, enaltecendo a palavra de Deus, ou seja, as Escrituras, o Antigo Testamento. Maravilhoso, né, queridos? Aí tem mais uma passagem aqui, Lucas 24. Vamos pegar aqui Lucas 24. Maravilhoso. Lucas 24, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse, olha só, queridos, outra coisa aqui que Deus, o Senhor Jesus Cristo, mostrando, encaminhando para que valorizassem as Escrituras. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, ou seja, no Pentateuco, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está vendo, queridos? Mais uma vez o Senhor Jesus Cristo respaldando, trazendo respaldo à palavra, às Escrituras. E para terminar, João 5,39, essa parte aqui, João 5,39, que vai dizer, ó, examinais, eita, glória a Deus, examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Olha aí, queridos. E são elas mesmas que testificam de mim. Ou seja, não há outro lugar, queridos, que vai testificar de Jesus Cristo. A palavra de Deus é que vai testificar, ó, repetindo mais uma vez, examinais as Escrituras, ou seja, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E quando ele falava que ele estava falando do Antigo Testamento, porque o Novo ainda não tinha sido escrito, queridos. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Está vendo, queridos? Então, creia na palavra de Deus, porque ela é verdadeira. E é inerrante. Apesar das academias de críticas literárias, muitas vezes, tecer comentários e colocar que a Bíblia tem discordâncias, que a Bíblia tem contradições, queridos, as falhas aqui da escrita aqui daqueles que escreveram, ou seja, da tradução, porque são várias traduções diferentes, é apenas algumas formas do sentimento de quem escreveu, a palavra que ele escolheu colocar na sua época, no seu contexto. É somente isso, mas não tem falha, não tem contradição que venha prejudicar a minha fé, a sua fé, a nossa salvação, de forma alguma. Mas eles atacam a palavra de Deus, essas academias de crítica literária atacam a palavra de Deus. E eles dizem até que, por exemplo, Atos dos Apóstolos e Evangelho de Mateus, quando diz que Judas foi suicidar. E aí eles perguntam, mas Judas suicidou ou se rachou pelo meio? Porque no livro de Atos dos Apóstolos fala que ele se caiu de um penhasco e suas entranhas se derramaram, ou seja, ele se rasgou pelo meio. Mas esse contexto não tem contradição alguma. Vamos supor que ele foi se enforcar no caminho, mudou de ideia, ou se enforcou e ficou muito tempo ali, porque naquela época ninguém podia tocar no morto. Ficou muitos dias e aí a corda se rompeu, ele caiu. Quer dizer, não há contradição nesse sentido. Mas as academias e críticas literárias, elas atacam a palavra de Deus, não só nessa passagem, mas em outras também. Agora eu quero ver, queridos, o Senhor Jesus Cristo usando a palavra de Deus para repreender a Satanás. Vamos voltar aqui em Mateus. Olha só que maravilha. O Senhor Jesus Cristo usou a palavra de Deus. Isso é o quê? Isso é um direcionamento para mim e para você, para que nós também venhamos usar a palavra de Deus, que venhamos colocá-la em prática. Vamos aqui no... Vamos pegar assim, quando ele foi buscar os discípulos, quando o Senhor Jesus Cristo estava ali aliciando os discípulos, preparando ali aqueles homens que o seguiriam, os 12 apóstolos. Ele também usou, queridos, a palavra de Deus até para essa situação. E eu quero que você veja aqui, ó, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 4, vai dizer, ó, vinde após mim. Mateus capítulo 4, verso 19. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E essa palavra, de onde é que ele tirou, queridos? Vamos ver de onde ele tirou? Jeremias, capítulo 16. Vamos lá em Jeremias, fazer aqui uma pequena digressão em Jeremias. Vamos pegar aqui capítulo 16, verso 16. Que vai dizer assim, ó do Senhor Jesus Cristo tirou, até para escolher os seus discípulos.
Eis que mandarei muitos pescadores. Jeremias capítulo 16, verso 16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais caçarão de sobre todos os montes, de sobre todos os outeiros, até as fendas das rochas. Foi daqui que o Senhor Jesus Cristo tirou, queridos, até a escolha dos seus discípulos. Porque ele diz, daqui por diante eu farei pescadores de homens. É maravilhoso ou não é, queridos? E aqui agora vamos para a área de tentação de Jesus Cristo, quando Jesus foi tentado. Vamos ver o que ele usou. Disse aqui, ó. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Ou seja, no maior momento de necessidade do ser humano, queridos. No maior momento de necessidade do Senhor Jesus Cristo, homem, porque ele era homem. Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Olha só de onde Jesus tirou a resposta. Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E de onde o Senhor Jesus Cristo disse que estava escrito, mas estava escrito aonde, queridos? Deuteronômio capítulo 8. Vamos lá, aqui uma digressão aqui. Vamos lá em Deuteronômio capítulo 8. Olha só que maravilha, queridos, de onde o Senhor Jesus tirou. Capítulo 8, verso 3. Olha só. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem. Está vendo aí, queridos? Está escrito, ele disse para Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Oh, glória a Deus! Maravilhoso. Vamos tornar aqui Mateus, mais uma vez. E continuando a tentação, ele diz, olha só, ele não parou por aí, queridos. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha só. E de onde é que Satanás tirou isso aqui, queridos? Satanás também usou a palavra de Deus. Porque estava escrito isso aqui, sabe aonde? Salmos. Vamos lá no livro de Salmos. Olha só aqui, queridos. Salmo 91, versos 11 e 12. Olha só. Porque aos teus anjos, Salmos 91, verso 11. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Olha só, Satanás usou o Salmo 91, verso 11 e 12 para tentar Jesus. E Jesus lhe respondeu. Vamos ver o que Jesus respondeu aqui, queridos. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O Senhor Jesus Cristo disse mais uma vez, está escrito aonde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos voltar em Deuteronômio, queridos, capítulo 6. Eita, Deus poderoso. Deuteronômio, capítulo 6, verso 3. Verso 16, olha só. Não tentarás o Senhor teu Deus, como tentaste em Massá. Que está escrito aqui em Deuteronômio. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo respaldando, usando a palavra de Deus, usando a palavra do seu Pai para repreender a Satanás. Vamos voltar aqui em Mateus novamente. Tem mais uma passagem que eu gostaria de mostrar para os irmãos. Olha só, queridos. E disse aqui, levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, mais uma vez ele usa, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Vamos voltar aqui para ver onde está escrito isso, Deuteronômio novamente, capítulo 6, verso 13, olha só o que está escrito. Temam ao Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto, e jurem somente pelo seu nome. O Senhor Jesus Cristo arrebatando aqui a Satanás com essa passagem, queridos. É maravilhoso. E terminando, ele disse, ó, com isto, ou seja, queridos, temos que
perseverar em usar a palavra de Deus para aqueles momentos de dificuldade, de sofrimento, quando Satanás procura aqueles momentos mais frágeis das nossas vidas, quando estamos mais fragilizados. Quer dizer, aqui nessa situação, Satanás usou contra o Senhor Jesus porque ele estava com fome, porque já jejuava ali há 40 dias e 40 noites. Muitas vezes nosso sofrimento muitas vezes é uma situação de desemprego, é uma situação de contenda em meio à família, é uma situação de enfermidade. E aí, quando você está no momento mais fragilizado, ele chega para te oferecer os seus pratos mentirosos. Queridos. E o Senhor Jesus Cristo o venceu com o quê? Com a palavra de Deus, ou seja, as Escrituras. E nós também temos que usar esse exemplo. E olha só, com isto o deixou o diabo. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Oh, glória a Deus! Quando somos fiéis, queridos, quando passamos pela afronta, pela dificuldade, pelos momentos de fragilidades, mas com cabeça erguida, usando a palavra de Deus, não negando o nome do Senhor, os anjos vêm e nos servem, queridos. Que maravilha, glória a Deus! Então, queridos, é uma palavra maravilhosa que eu queria deixar para vocês a respeito das Escrituras Sagradas, queridos. Ou seja, um livro escrito durante 1600 aproximadamente, 1600 anos, queridos. No Antigo Testamento, ou seja, o Antigo Testamento em torno de 1400, 1450 anos, o Novo Testamento em torno de um século, ou seja, 100 anos, mas está aqui firme e forte até hoje. Apesar das críticas, apesar das afrontas, que ela não é a palavra de Deus, que ela apenas contém a palavra de Deus, é o que escutamos nesses dias de hoje, quer dizer, em todos os dias, mas não, ela é a palavra de Deus, querido, é inspirada. Vamos lá em Timóteo. Vamos pegar aqui Timóteo, querido, para você ver. Vamos pegar aqui Timóteo, lá depois de Tessalonicenses. Vamos pegar aqui 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Olha só o que diz a Bíblia Sagrada, queridos. Toda a Escritura, toda, não é só o Antigo Testamento ou só o Novo Testamento. E não é só o livro os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, não. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus, a fim de que o homem de Deus, a fim de que a mulher de Deus, o jovem de Deus, o ancião, a anciã, ou querido, toda a juventude de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ou seja, toda a Escritura, queridos, é inspirada por Deus. E é através dela que se educa para a justiça, é através dela que se educa para o ensino e se educa também a repreensão, queridos, a palavra de Deus. Maravilhoso, não é, queridos? Então, fique firme, nunca desmereça a palavra de Deus. Ela é atualíssima, queridos, ela não é um livro arcaico, desatualizado, como alguns querem taxar, não. Ela é a palavra de Deus e ela é atualíssima para os nossos dias, queridos. Em nome de Jesus. Fica essa palavra maravilhosa, que Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade, se assim o nosso Deus permitir. Paz, queridos.